Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. E hoje nós vamos iniciar uma série nova de geometria sobre retas e ângulos, beleza? Então já se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder nenhuma dessas aulas que nós vamos postar para você a partir de hoje, ok? Então vem comigo. Bom, nesta primeira aula sobre retas e ângulos, nós vamos trabalhar retas, é claro, né? Vamos trabalhar também partes de uma reta, vamos ver posições relativas de duas retas em um plano, vamos ver também segmento de reta e, para finalizar, vamos ver segmentos congruentes, beleza? Então, vamos iniciar aqui com o conceito de retas. Bom, na geometria não há um conceito definido para retas, tá? Nós temos simplesmente uma ideia do que seja uma reta. Por exemplo, uma corda bem esticada passa a ideia de uma reta. E aí você tem aqui na imagem uma corda bem esticada, tá? Na prática do esporte chamado slackline, tá? Então essa corda aqui ela passa a ideia de uma reta, assim como várias outras situações que a gente pode observar no dia a dia. Geometricamente, a reta ela é representada dessa forma aqui, ó. Nós temos aqui uma reta, onde esta reta passa por vários pontos, tá? Entre eles o ponto A e o ponto B, beleza? Nós representamos as retas sempre utilizando letrinhas minúsculas, como essa daqui. Então, aqui nós temos a reta R, beleza? Então, está aqui a representação, ó, reta R, certo? Ou reta AB. Observe que esse AB são os pontos destacados aqui, ó, ponto A e ponto B. Um dos conceitos usados na geometria para a reta é que ela é formada por infinitos pontos alinhados. Então, por isso, nós temos aqui nesta reta vários pontos, infinitos pontos. Entre eles estão os pontos A e B. Então, eu posso representar as retas dessa forma aqui também, ó. Reta AB, sendo que em cima das letrinhas eu vou colocar essa reta aqui com duas setas, uma para a direita e outra para a esquerda, beleza? Partes de uma reta. Então agora a gente vai destacar as partes existentes em uma reta. Então eu vou usar aquela mesma reta AB ou reta R, ok? Eu destaquei apenas um ponto diferente aqui do que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, que é o ponto O. Ok? Essa reta é chamada de reta suporte. Suporte de quê? Suporte das partes dela mesma, suporte das partes da reta. Que partes são essas? Vamos começar a observar aqui, ó. Desta origem, eu posso destacar duas partes importantes. Uma parte que sai da origem passando por A, certo? Para a esquerda. Eu chamo isso aqui de R1, que é uma parte da reta R. E a outra parte partindo da origem, passando por B, que eu chamo de R2, beleza? Essas partes destacadas aí são chamadas de semi-retas, ok? É como se a gente dividisse a reta em duas partes, partindo da origem para a esquerda, partindo da origem para a direita. Lembrando o seguinte, que uma reta ela é infinita para a direita e é infinita também para a esquerda, beleza? Então, as semi-retas, elas começam em um ponto determinado, que eu chamo de origem, e vai no sentido, nesse caso aqui, para a esquerda, de forma infinita. No caso da reta R2, ela parte da origem, certo? Ela começa aqui nesse ponto O e parte no sentido de B de forma infinita, ok? Então, uma reta ela é infinita para a direita e para a esquerda, e as semi-retas elas têm começo e vai em um determinado sentido de forma infinita, beleza? Outra parte da reta importante é o chamado segmento de reta. E o que é um segmento de reta? O segmento de reta é aquela parte da reta que tem começo e tem fim. No caso aqui, ó, seria iniciado esse segmento de reta no ponto A e finalizado no ponto B. Então, aqui é uma parte da reta que tem começo e tem fim, ok?
Para representar uma reta, como eu já mostrei para vocês, a gente usa a letrinha minúscula, tá? No caso aqui, reta R, ou então os pontos destacados, no caso aqui, ponto AB, com uma retinha em cima, com seta para a direita e seta para a esquerda. Para representar uma semi-reta, nós podemos utilizar a origem, que é onde começa a reta, e um ponto destacado por onde ela passa, que no caso aqui é o ponto B. Então eu tenho semi-reta OB. Nesse caso a gente usa a seta em apenas um sentido, beleza? Isso aqui é a representação de uma semi-reta. Aqui eu poderia usar também a representação dessa maneira aqui, ó. OA, ou seja, ela começa em O e passa por A. E aí a setazinha para a direita, beleza? E o segmento de reta, nós usamos os dois pontos, que são as extremidades, né, desse segmento de reta, onde começa e onde termina, e apenas um tracinho em cima, beleza? Sem seta, ok? Então essas são as principais partes de uma reta. Posições relativas de duas retas em um plano. Então vamos lá. Duas ou mais retas contidas em um mesmo plano são chamadas de coplanares. Ou seja, para que a gente tenha retas coplanares, elas devem estar em um mesmo plano, ok? E um plano, ele é uma parte plana imaginária, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de retas coplanares. As primeiras delas são as retas paralelas. Então vamos analisar esse plano aqui. Os planos são representados por letrinhas gregas, tá? Então aqui eu tenho o plano alfa. Lembrando para você que um plano é uma parte plana imaginária, certo? Assim como as retas que são infinitas em ambos os sentidos, os planos também são infinitos, tá bom? Então essa região delimitada aqui não significa dizer que o plano termina aqui. Ele é infinito em ambos os sentidos, em todos os sentidos aqui ele é infinito, tá bom? Então vamos analisar essas duas retas aí, reta R e a reta S. Essas retas, elas são infinitas, ó, para cá, para cima, né? E para baixo também, as duas, tanto a R como a S. E se você for observar, elas jamais irão se tocar. Então, retas paralelas são aquelas que não têm ponto em comum, beleza? Elas devem estar no mesmo plano, é claro, né? Ou seja, tem que ser coplanar. E também não podem ter ponto comum, ok? A representação de retas paralelas é essa daqui, ó, R paralela, né? Duas barrinhas, S, beleza? Retas concorrentes são outros tipos de retas coplanares, tá? Então vamos analisar o mesmo plano alfa, e aí dentro desse plano alfa nós temos essa reta R e essa reta S. Observe que elas têm um ponto comum, certo? Ou seja, elas se tocam nesse ponto O aqui. Então, o que seriam retas concorrentes? São retas que têm um ponto em comum. Tem um único ponto em comum, beleza? Retas perpendiculares. As retas perpendiculares também são retas concorrentes. Elas também têm um ponto comum. Qual é a diferença básica de retas perpendiculares para retas concorrentes? A diferença é que elas formam 4 ângulos de 90 graus, ok? Então, quando você tem duas retas que se cruzam em um único ponto e este cruzamento formam 4 ângulos de 90 graus, nós temos as retas perpendiculares. E a representação é essa daqui, ó, R perpendicular a S, beleza? Então, retas coplanares são aquelas que estão em um mesmo plano. E aí eu dei exemplos para vocês aqui de retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares, beleza? Outros tipos de retas aí para vocês. Retas coincidentes. As retas coincidentes são aquelas que possuem todos os pontos em comum. Observe aqui, ó, a reta R e a reta S. Aparentemente temos apenas uma reta, mas na verdade nós temos duas retas aqui, uma sobre a outra. Ou seja, todos os pontos da reta R são comuns aos pontos da reta S. E aí nós temos retas coincidentes. E a representação dessas retas é essa daqui, ó, R coincidente a S. Beleza? Vamos ver agora retas reversas. As retas reversas são aquelas retas que não são coplanares, ou seja, são aquelas retas que não estão no mesmo plano. Observe bem aqui, ó, que eu tenho o plano alfa, e neste plano alfa tem a reta R, e o plano beta. E nesse plano beta nós temos aqui essa reta azul,
reta S, ok? E aí essas retas, por estarem em planos diferentes, são chamadas de retas reversas, ou seja, elas não são retas coplanares, beleza? Então, a reta R e a reta S são retas reversas, beleza? Segmento de reta. O segmento de reta nada mais é do que a parte de uma reta que tem começo e tem fim. E aí eu destaco para vocês esse segmento de reta AB. Ele tem começo, começa no ponto O e termina no ponto B. Como eu já tinha mostrado para vocês, a representação de um segmento de reta é feita dessa maneira aqui. Eu coloco os dois pontos que representam as extremidades, tá? Começa em A e termina em B, e um tracinho em cima, beleza? Segmentos consecutivos. O que são segmentos de reta consecutivos? São aqueles que têm uma extremidade em comum, beleza? Então, olha só, esse exemplo aqui, ó, segmento AB, segmento BC. Então, você pode observar que essa extremidade B aqui, ela é comum aos dois segmentos, ao segmento AB e ao segmento BC. Então, nós representamos dessa forma aqui, ó. O segmento AB e o segmento BC são consecutivos. Eles têm uma extremidade em comum, ok? Nós temos também os segmentos colineares, que são aqueles que possuem a mesma reta suporte. Nós temos aqui como exemplo essa reta suporte R. E aí temos alguns segmentos aqui, ó, segmento AB, segmento CD, certo? Esses segmentos aqui que eu destaquei, eles são segmentos que estão na mesma reta suporte. Por isso, o segmento AB e o segmento CD são chamados de colineares, beleza? Então, o segmento de reta é a parte de uma reta que tem começo e tem fim. E aí nós destacamos dois tipos de segmentos. Os consecutivos, que são aqueles que têm uma extremidade em comum, e também os colineares, que são aqueles que estão na mesma reta suporte, beleza? Ainda sobre segmento de reta, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma estrela, beleza? Uma estrelinha verde. E nesta estrela nós temos vários segmentos de reta, tá? Nós temos aqui o segmento AB, certo? O segmento BC, o segmento CD, DE, EF, EG, GH, HI e JA, ok? E eu destaquei duas retas suportes aqui, ó, a reta R, ok? E a reta S, beleza? Vamos destacar alguns segmentos consecutivos aqui nesta estrelinha cheia de segmentos de reta. Lembrando a você que segmentos consecutivos são aqueles que têm uma extremidade em comum. Então, vamos destacar alguns aí, ó. Aqui eu tenho o segmento AB e o segmento BC, que tem esse ponto em comum. Então, eles são segmentos consecutivos. Outro par de segmentos consecutivos são os segmentos EF, certo? E o segmento FG. Qual é a extremidade comum? É o ponto F, ok? Outro par de segmentos consecutivos é o segmento HI e o segmento IJ. Qual é a extremidade comum? Extremidade I, ok? E entre outros, tá? Nós temos vários aí, mas eu queria destacar para vocês apenas esses três pares aí. Temos também aqui alguns segmentos colineares. E relembrando a você que dois segmentos colineares são aqueles que têm a mesma reta suporte, ok? Então, vamos destacar aí dois pares. O primeiro par é segmento AB e segmento DE. Segmento AB e segmento DE estão na mesma reta suporte R, ok? Por isso, eles são chamados de colineares. Outro par de segmentos colineares são os segmentos CD e FG, beleza? Tá aqui, ó, o segmento CD e o segmento FG. Eles estão na mesma reta suporte S, ok? Vamos ver agora segmentos congruentes. Dois segmentos são congruentes quando têm a mesma medida. Então, quando você analisa aí dois segmentos que têm a mesma medida, você já sabe que são chamados de segmentos congruentes. Vamos analisar dois segmentos aqui. O primeiro deles é o segmento AB. Vamos medir esse segmento aí. O segmento AB, né, usando essa régua aí para fazer a medida, nós chegamos à conclusão de que ele mede 4,5 centímetros. Então, medida de AB,
4,5. Vamos analisar também o segmento CD. Vamos usar novamente a reguinha para fazer a medida. E aí a gente mediu e chegou à conclusão de que ele também mede 4,5 centímetros. Então a gente chega à conclusão de que esses dois segmentos, segmento AB e segmento CD, têm a mesma medida, beleza? Então a gente conclui que o segmento AB e o segmento CD, eles são segmentos congruentes. E aí nós usamos esse símbolo aqui para representar a congruência entre esses dois segmentos, beleza? Recapitulando, dois segmentos são congruentes quando têm a mesma medida. Finalizamos aqui a nossa primeira aula sobre retas e ângulos. Se gostou, deixa o like. Não esqueça de compartilhar com toda a sua galera. Se inscreva no canal para não perder a próxima aula sobre retas e ângulos aqui no nosso canal. Beleza? Grande abraço. Tchau, até a próxima. Valeu!